Então hoje a gente continua com o nosso curso de agroecologia. Vou passar alguns conceitos aí para vocês. Não vamos ficar muito presos a essa questão de conceitos, né? Porém, o mínimo a gente precisa saber para conseguir situar as coisas aí nos seus devidos lugares, né? Então, esse primeiro conceito aqui, né, no livro publicado na Universidade Federal do Paraná, coloca a agroecologia como sendo uma ciência, né? Então, aí é importante o destaque da palavra ciência, né? Que busca entender o funcionamento dos agroecossistemas complexos. Então, nós já consideramos a questão da complexidade, né? Então, aí já fugindo um pouco daquela noção pura de monocultura, bem como das diferentes interações presentes nesses agroecossistemas, vendo a questão ecológica aí muito forte, né? Interações entre os seres vivos, tendo como princípio a conservação e ampliação da biodiversidade. Importante também a questão da biodiversidade dos sistemas agrícolas como base para produzir autorregulação e, consequentemente, sustentabilidade, né? Hoje a gente já está quase que numa fase posterior a isso, né? Hoje a gente pensa o conceito de agroecologia, de agricultura orgânica, não só simplesmente de sustentabilidade, mas também de regeneração, né? Como vocês sabem, a gente tem muitos solos degradados, problemas de erosão, compactação, salinização, etc., no mundo todo, e a gente precisa pensar de métodos que possam ser regenerativos, a gente recuperar, por exemplo, a capacidade produtiva dos solos, recuperar áreas de preservação, recuperar áreas de mata ciliar, etc., tá? Outro conceito que eu particularmente gosto seria esse aqui, a gente que acabou fazendo esse conceito, né? A agroecologia seria ciência e conhecimento tradicional. Nós não podemos nunca, né, desmerecer o conhecimento das pessoas para a produção de alimentos, fibras e energia. Até aí é o conceito quase que de agricultura, né? Mas também água. Não precisa dizer o problema, a questão da água hoje, né? Todos vocês já sabem. Viram no ano passado a questão da seca lá na Cantareira e o problema lá de São Paulo quase ficando sem água, né? Isso, obviamente, com o passar dos anos é um problema que vai crescer, né? A população aumenta, a conservação dos mananciais é cada vez pior, né? E fazendo, né, vocês sabem já muito bem disso, né, fazendo uma boa agricultura, a gente consegue conservar, consegue, entre aspas, aí, produzir água. Também a biodiversidade, né, a gente, através dos sistemas agrícolas, a gente pode manter a biodiversidade. A gente pode produzir resiliência. Esse assunto hoje muito pertinente, né? Então nós temos, há pouco tempo atrás, tivemos seca, né, em temperaturas absurdas, aí no início de 2015, e em 2016 desabou o mundo aqui em termos de chuva, né? Se nós fizermos um bom manejo de solo, né, um manejo adequado de solo, incorporando carbono, diminuindo compactação, etc., nós temos resiliência, nós podemos, tanto numa condição de estresse hídrico, como uma condição de excesso de chuva, esse solo vai manter, muitas vezes, a condição produtiva da cultura, minimizando as perdas, né? Muito se tem falado hoje, né, na questão de serem agentes para tolerância à seca, etc. No meu ponto de vista, antes da gente pensar nisso, a gente tem como profissional, né, como profissional da agricultura, a gente tem que construir e buscar solos resilientes, né? Então a agroecologia se preocupa muito com isso. Questão do clima, né, já coloquei algumas vezes aí, né, você sabe que incorporando o solo, o carbono no solo, você está tirando esse carbono da atmosfera, contribuindo aí para minimizar o efeito do aquecimento, né? O carbono é um dos principais gases, né, do efeito estufa, né? E se a gente incorpora ele no solo, lógico, a gente minimiza esse efeito.
Imagine se a gente fizesse isso em toda a área agrícola no mundo todo, né? Alguns advogam que a gente poderia, inclusive, resfriar o planeta através desse processo, né? Também o nitrogênio, né? A gente vai ter uma ênfase muito grande aí em relação ao nitrogênio. Se a gente fizer um manejo adequado, a gente minimiza também o óxido nitroso na atmosfera, que é inclusive muito mais problemático para o aquecimento do que o próprio CO2. A saúde, por termos alimentos livres de contaminação, dessa forma, obviamente, a agroecologia trabalha muito essa questão da saúde. Aqui um outro conceito, né? Um conceito que vem lá do pessoal da Califórnia, né? Lá na Universidade da Califórnia nós temos vários pesquisadores, né? Santa Cruz, Berkeley, que trabalham muito com a questão teórica da agroecologia, né? Então, novamente aqui colocando a agroecologia como ciência, né? Que aplica conceitos e princípios ecológicos no projeto, desenvolvimento e manejo de sistemas ecológicos. Importante aqui, destaco a questão do projeto, tá, gente? Nós normalmente falamos, às vezes, de agricultura orgânica e de agricultura convencional, né? Os agricultores, principalmente de hortaliça, utilizam muito esses termos. O que seria, então, vamos falar um pouquinho, o que seria agricultura convencional, né? Convencional é aquilo que se convencionou, né? Se estabeleceu a partir, principalmente, de pacotes tecnológicos. Então, se você for no Mato Grosso e ver como eles produzem soja, muito similar ao processo que a gente faz aqui no Paraná, que é feito na Argentina e que é feito nos Estados Unidos. Por isso que seria convencional. E na agroecologia nós já pensamos na questão do projeto. Por quê? Nós entendemos, logicamente, esse é um processo mais difícil, mais complexo, exige maior capacidade técnica, né? Então você tem que projetar as coisas em função do clima, em função da necessidade de mercado, etc., né? Então é uma questão diferente, né? Bom, em termos de lei, né, essa parte também é importante, né? Conceito de alimentos orgânicos, naturais, ecológicos, biodinâmicos, agroecológicos, etc. Então tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura. Seria tudo aquilo, né, que você tenha um sistema que adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural, com o objetivo de autossustentação no tempo e no espaço. Muito importante isso, gente. Então, qual que é o discurso que normalmente as pessoas falam? A gente não pode deixar de produzir da forma que a gente produz hoje, porque a gente precisa alimentar o mundo, população crescente, Malthus disse, né, progressão aritmética e geométrica, etc., né? Não tem nada errado, porém, nós precisamos produzir alimentos, fibras, energia, água, clima, etc., não só hoje, mas também daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Se a gente destrói os nossos recursos naturais, a gente não pratica aquilo que se chama de solidariedade transgeracional. Nós não estamos pensando no nosso planeta e o que nós deixaremos para as futuras gerações, que inclusive são nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, etc., tá? Então, dessa forma, a gente procura a autossustentação no tempo e no espaço, maximizando os benefícios sociais, minimizando a dependência de energias não renováveis, eliminando o emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais, inclusive organismos geneticamente modificados ou OGMs, né? Então, até o presente momento, as organizações aí que regulam a agricultura orgânica, a agroecologia, consideram que não é seguro se produzir com transgênicos. Isso, logicamente, a gente teria uma discussão grande para ser feita sobre isso, né? E a gente vai passar um pouco rápido, né? Depois a gente, se o pessoal quiser, a gente retoma um pouco isso. Também radiações ionizantes, tá? Pode ser usado para controle de pragas.
no armazenamento e consumo, privilegiando sempre a saúde ambiental e humana, assegurando a transparência em todos os estágios da produção e da transformação. Bom, está aí essa questão da transparência, entra o processo de certificação, que de certa forma é um mal necessário, né? Nós necessitamos certificar o produto orgânico para que o consumidor muitas vezes tenha segurança, né, de que está adquirindo um alimento seguro. Obviamente que a gente poderia fazer a seguinte constatação, né? Sendo o produtor orgânico, né, que está preocupado com a saúde, protegendo o meio ambiente, né, por que ele tem que botar uma barreira, por que ele tem que fazer uma proteção, né? Então, de certa forma, é isso que o consumidor paga, às vezes, no sobrepreço, quando paga um pouco mais caro no produto orgânico, né? Normalmente, o agricultor recebe um pouco mais, né, 20%, 30%, e o consumidor geralmente está disposto a pagar justamente por ter essa segurança. Então, é uma relação de confiança, é uma relação na qual, muitas vezes, o consumidor conhece o produtor e, quando não conhece, vai lá na gôndola do supermercado, essa segurança é dado lá pelo selo da certificação. Então, isso vai garantir o quê? A transparência no processo produtivo. Está à disposição do consumidor para saber como isso foi produzido, certo? Bom, então vamos comentar um pouquinho quais são os princípios gerais dessa agricultura, que vão nortear todas as nossas práticas, né? Então, primeiramente a gente pensa na reciclagem dos recursos naturais na própria propriedade, tá? Tornando o solo mais fértil pela ação benéfica de micro-organismos, bactérias, actinomicetos e fungos. Então, grande parte da filosofia da agricultura orgânica, da agroecologia, em termos de manejo agrícola, é alimentar esses micro-organismos. Como que a gente vai alimentá-los? Principalmente colocando matéria orgânica no solo, certo? Então, a partir disso, eles farão uma série de serviços para nós, mas a gente precisa alimentá-los, né? Também a questão da compostagem, transformação dos resíduos vegetais em humus no solo, bastante comum na olericultura, né? Fruticultura também. Em relação à adubação, nós vamos usar principalmente rochas moídas, aí vai principalmente as rochas fosfatadas, pós de rochas, né? Semi-solubilizadas ou tratadas termicamente, com baixa concentração de nutrientes, prontamente hidrossolúveis, sendo permitida a correção da acidez do solo com calcário calcítico ou dolomítico, obviamente dependendo de uma análise de solo, né? Então vocês vejam que é um processo que difere um pouco da agricultura tradicional, né? Mas também traz vários elementos similares, né? O item D aqui é a questão da cobertura vegetal morta e viva do solo. Né? A gente poderia colocar. Eu acho imprescindível que a gente pense nisso, né? Aqui nas nossas condições tropicais, né? A doutora Ana Maria Primavesi, né, que hoje é a matriarca, digamos assim, da agricultura orgânica aí no Brasil, ela foi uma das grandes defensoras de que nas nossas condições nós praticássemos uma agricultura diferenciada, né? Que a gente não deixasse o solo exposto para que você tivesse efeito de erosão, morte de micro-organismos, etc., né? E hoje a gente sabe, né, os exemplos aí são contundentes, né? A gente tem muitos exemplos de que não se praticando isso, os problemas que a gente tem, né? Então eu acho que isso aí é uma questão quase que obrigatória, certo? Mesmo na fruticultura, na olericultura. Diversificação e integração das explorações vegetais, incluindo as florestas e os animais. Uso de esterco animal, né? Quando você não consegue fazer o composto, você pode usar
o esterco. Biofertilizantes, nós vamos depois discutir um pouco sobre cada um deles. Rotação e consorciação de culturas, então aí nós vamos estabelecendo a biodiversidade no tempo e no espaço. Adubação verde, para nós isso é outro elemento fundamental, né? Aqui atrás a gente colocou cobertura morta e viva no solo. A adubação verde seria para não se deixar o solo descoberto e para trazer vários benefícios para esse solo, né? Disponibilizar nutriente, fixar nitrogênio, melhorar a infiltração da água no solo, proteger o solo, enfim. Uma infinidade de coisas que a gente já conhece, né? Controle biológico de pragas e fitopatógenos com exclusão de agrotóxicos. Uso de caudas tradicionais, bordaleza, viçosa e sufocálcica, né? Obviamente uma série de outras estratégias, a gente vai conversar sobre isso posteriormente. Uso de métodos mecânicos vivos e vegetativos e de extratos de planta no controle de pragas e fitopatógenos, né? Apoiando-se no princípio do manejo integrado de pragas e doenças, né? Eliminação do uso de reguladores de crescimento e aditivos sintéticos na nutrição animal. Opção por germoplasmas vegetais e animais adequados a cada realidade ecológica. Esta é uma área que, obviamente, nós temos aí muito a fazer, porque não existem aí praticamente programas de melhoramento visando sistemas ecológicos, né? Existem algumas iniciativas, principalmente nas universidades, mas ainda é inicial, né? Mas, logicamente, se a gente tem, por exemplo, uma cultivar de batata e resistente à requeima, mesmo não tendo sido desenvolvida para sistema ecológico, ela é muito bem-vinda e atende bem aí a realidade do produtor orgânico, né? Uso de quebra-ventos, para nós também muito importantes. Posteriormente, quando a gente estudar um pouquinho sobre a cultura do café, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quebra-ventos, porém, são importantes em todas as práticas agrícolas e muito pouco explorado, muito pouco desenvolvido na agricultura nossa aqui, né? Em relação às áreas plantadas com produção orgânica no mundo, né, a gente hoje sabe que esse aqui é um slide já mais antigo, de 2007, mas se a gente for olhar hoje, o mercado tem aumentado a taxas muito elevadas, né, 15% ao ano, né? Hoje chega em alguns países a ser um mercado muito grande, 30 bilhões, por exemplo, de dólares, né, nos Estados Unidos, e obviamente por ter um mercado grande, hoje também movimenta a questão do empreendedorismo, né? Então muita gente, não só agricultores, como processadores, pequenas indústrias, buscam esse mercado para estabelecer seus negócios, né? Para ser sua fonte de emprego, de renda, etc., né? Então é um mercado cada vez mais crescente, né? E se não houver aí uma grande retração na economia mundial, a tendência é que ele continue crescendo na medida que avança a informação da sociedade para os problemas de saúde e para os problemas ambientais na sociedade, né? Tudo isso vai construindo aí um estado de consciência que as pessoas cada vez mais vão buscando os produtos orgânicos, né? Algumas pessoas aí colocam de forma antagônica, né, a agroecologia em oposição ao agronegócio. Eu particularmente gosto mais de agronegócio. Eu acho que tudo, de certa forma, o agricultor lá pequeno, ele é também um gestor de um pequeno negócio, né? Eu prefiro falar mais da questão da Revolução Verde, né? Que é aquilo que refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e pragas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola em países menos desenvolvidos durante as décadas de 60 e 70.
É um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio de melhoramento genético de sementes, e esses programas conduzidos com o uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução do custo do manejo, certo? Então, de certa forma, a grande crítica que eu acho que a agroecologia faz, né, não no sentido de arrancar o cabelo, coisa do tipo, né, mas ter uma discussão madura e adulta, né, vendo a questão dos problemas advindos, né, de você simplesmente pensar em ter variedades cada vez mais produtivas, usar cada vez mais adubo. E hoje a gente observa isso, né? A gente tem inúmeros problemas aí em termos de solo, né, em termos de preservação de recursos naturais. A gente, ao invés de racionalizar a área agrícola disponível que nós temos, nós pensamos cada vez mais, e estamos fazendo isso ainda, desmatando a Amazônia, e cada vez aumentando mais a área de plantio naquelas regiões, né? Correndo o risco, obviamente, né, de depredar todo esse sistema aí, afetar mais ainda o regime de chuvas, principalmente no sul e sudeste, né? Então eu vejo que a questão do debate aí da agroecologia é muito em função desse conceito de revolução verde, né? Você vai melhorando e vai tacando insumo, vai tacando insumo, vai tacando insumo, né? Cada vez tentar aumentar a produção dessa forma. Custos absurdos, quer sejam financeiros, quer sejam ambientais e sociais, né? Então a gente precisa pensar aí numa forma diferente, né? Você trabalhar mais a questão dos insumos biológicos, né? E convertendo gradativamente para uma agricultura que tenha como foco a preservação e, inclusive, a regeneração ambiental, né? Bom, em vários locais do mundo, né, gente, a gente tem visto que surgem formas de pensar diferente em relação a uma agricultura orgânica ou agroecológica, né? Então, aqui, esse slide aí nos mostra, né, o conceito de agroecologia, e daí teria uma árvore que teria vários ramos, né? Um deles seria a orgânica ou biológica, a biodinâmica, natural e permacultura, né? A gente vai conversar um pouco de cada uma dessas escolas de agricultura, mas basicamente os princípios são os mesmos, né? Então é a gente aproveitar, né, os recursos naturais, observar os recursos da natureza e dessa forma construir sistemas agrícolas, né? E obviamente cada uma delas terá características que a gente vai comentar na sequência. Um outro conceito que vocês poderão observar, né, é a questão da agricultura sustentável. Muitos produtores, inclusive convencionais, procuram ir nessa linha, né? Também pensando em utilizar princípios da ecologia na agricultura, estudando relações entre organismos e ambiente, ou pensando também como um sistema integrado de produção de plantas e animais que deverão ter, através do tempo, satisfação das necessidades humanas de comida e fibra, melhorar a qualidade ambiental e os recursos naturais dos quais a agricultura depende, uso mais eficiente dos recursos naturais não renováveis, recursos locais e integrar ciclos naturais e controles. Prover a viabilidade econômica das operações da fazenda, melhorar a qualidade de vida dos agricultores e sociedade, né? Eu vejo aqui que são objetivos muito similares, né, o que a agricultura sustentável propõe e a agricultura orgânica também. Só que a agricultura orgânica, a agroecologia visa praticamente eliminar, né, substâncias perigosas, substâncias deletérias, enquanto que o princípio de agricultura sustentável, eu acredito que seria a minimização disso, certo? Temos também o conceito de agricultura de baixo insumo, do inglês Low Input Agriculture, né? Então seria a redução
mas não necessariamente eliminação, fertilizantes químicos, inseticidas e herbicidas. Tá? Agricultores normalmente fazem isso procurando reduzir custo, tá? Muito mais, né, do que minimizar impacto sobre o meio ambiente, né? Infelizmente. Tá? Ou porque imaginam regulação de pesticidas no futuro. Né? Então, cada vez mais vocês ouvem agricultor reclamando de custo, principalmente em anos que a agricultura não está remunerando tanto, né? Você tem os preços das commodities, dos produtos agrícolas mais baixos, os agricultores reclamam muito, e aí eles se preocupam muito com a questão dos insumos, e aí procuram racionalizar mais, né? Em anos que você tem os preços mais altos, isso não acontece, então o pessoal exagera na adubação, exagera em agrotóxico, exagera em adubo foliar, dessa forma, né, produz muitos desequilíbrios na sua lavoura e são necessários mais e mais aplicações, né? Então, esse é mais ou menos o quadro, né? Mas alguns agricultores, uma minoria ainda, já se preocupa aí, principalmente nos Estados Unidos, né, em utilizar esse conceito de Low Input Agriculture. Tá? Também falamos aí hoje na agricultura de baixo carbono, né, que seria uma estratégia de você utilizar práticas conservacionistas, plantio direto, etc., que você vá melhorando o carbono no solo, né? Então, são práticas aí comuns a vários conceitos de agricultura. A questão da integração lavoura-pecuária também, de certa forma, atende muito a esses princípios, né? E a agricultura conservacionista também. Então, se tem várias formas de pensar, vários conceitos, né? Mas basicamente procuram os mesmos objetivos com algumas diferenças de metodologia. Uma questão que eu acho importante falar com vocês é o seguinte, né? Agroecologia, algumas pessoas dizem assim, tá, tudo bem, o pessoal quer produzir alimento, preservar o solo, água, saúde, mas com estratégias simplesmente para voltar ao passado. Outros dirão, não, mas isso é garantia do futuro, né? Então eu gostaria de colocar essa minhoca aí na cabeça de vocês, no sentido que vocês pensem um pouco nisso, né? O modo que nós temos de viver a nossa civilização hoje, né? Com essa demanda absurda de recursos naturais, a gente já consome mais do que o planeta produz. A agricultura faz parte desse quadro, não é diferente, né? É mais um elemento disso tudo, né? Nós simplesmente devemos voltar ao passado, né, para garantir o futuro, né? Eu acho que não é bem assim, mas eu gostaria de deixar essa interrogação aí para vocês. Num outro momento aí a gente volta a esse debate aí, que eu acho interessante a manifestação de vocês posteriormente. Bom, vamos passar então aqui agora para as agriculturas que se encaixam naquele conceito de orgânica ou agroecologia, né? A primeira delas seria a agricultura biodinâmica. O precursor dessa agricultura, né, foi o Rudolf Steiner, era um cientista da Alemanha. Conta-se, né, que esse pesquisador ele foi procurado por agricultores que percebiam um declínio na produção e na qualidade dos seus solos. Eles não conseguiam produzir. Aí o Rudolf Steiner se debruçou aí em vários aspectos da ciência que ele considerava e desenvolveu essa modalidade de agricultura. Mas ele não era simplesmente um cientista da agricultura, ele inclusive tem um método de educação que ele desenvolveu, considerado uma pessoa de uma inteligência muito grande, né? Bom, em que se baseia então a agricultura biodinâmica, né? Praticamente tudo aquilo que eu coloquei como princípios gerais para vocês anteriormente vale para a biodinâmica. Porém, ele utiliza também preparados biodinâmicos,
que são produtos dinamizados. A dinamização é um conceito que vem da onde? Da homeopatia, certo? Os quais são aplicados nos solos, nas plantas, na compostagem, tá? E é baseado na ciência espiritual antroposófica, que era algo defendido aí pelo Rudolf Steiner, né? O que é essa antroposofia? É uma ciência espiritual, como uma ciência de espírito, assim como a ciência natural se entende como uma ciência da natureza. A ciência espiritual dirige sua visão ao mundo a partir de fatos suprassensíveis, né? Então é uma visão muito particular, né? A biodinâmica não é a principal forma de praticar a agricultura orgânica ou agroecologia, né? Então muitas pessoas não praticam, né? Praticam outras modalidades, mas existe uma tendência, principalmente na Europa, de valorização muito grande de produtos vindos da agricultura biodinâmica, né? Então tem muita gente que realmente se apega muito aos conceitos dessa agricultura, inclusive valorizando muito os produtos da biodinâmica, né? Bom, em termos práticos, né, a agricultura biodinâmica, ela considera a propriedade como um organismo. Então existe a presença de bovinos como elemento central no sistema. Posteriormente eu vou passar alguns vídeos aí de algumas reportagens para vocês. Então tem uma reportagem lá de uma fazenda no Rio Grande do Sul, né, produção de arroz biodinâmico. Vocês verão lá também a presença lá dos animais, né? Eles também têm um calendário astral, né, consideram a disposição da Lua e dos planetas, e em função desse calendário eles consideram para diversos tipos de plantas, se são plantas de raízes, se são plantas de frutos, de folha, etc., a época mais adequada para se fazer plantio, a colheita, a poda, etc., dessas plantas, tá? Então esse calendário é disponível, né, comercializado, quem tiver interesse é fácil adquirir isso, né? Então aqui uma revista já um pouco antiga, né, sobre esse tema, sobre o tema da agricultura biodinâmica. E é interessante essa foto ali, né, que mostra um pomar muito diversificado, né? Então você tem a bananeira, tem citros e uma plantio de café, né? Então vocês vejam, né, a questão da proximidade com a mata. Então vocês veem a busca do equilíbrio aí, tanto dentro da lavoura como em relação ao ambiente que ela está inserida, né? Então você percebe, por exemplo, o processo de conservação do solo nessa área, né? Chega a saltar os olhos, né? Na verdade, tudo deveria ou poderia ser assim, né? Que assim é o correto. Tá, então, aqui um pequeno texto sobre a agricultura biodinâmica, do Rudolf Steiner, né? A saúde do solo, das plantas e dos animais dependem da sua conexão com forças da origem cósmica da natureza. Para restabelecer o elo de ligação entre as formas de matéria e energia presentes no ambiente natural, é preciso considerar a propriedade agrícola como um organismo, um ser indivisível, tá? Através do equilíbrio entre as várias atividades, lavouras, animais, reservas naturais, busca-se alcançar a maior independência possível de energia e de materiais externos à fazenda, tá? Buscando a autossustentabilidade. E aqui embaixo a gente vê algumas fotos, né, de áreas biodinâmicas. Isso aqui é mais no exterior, né? Hoje, por exemplo, os vinhedos, né, biodinâmicos, né, nós já temos, por exemplo, no Chile, muito comum na Europa. São vinhos altamente valorizados, né, alcançam preços muito bons, né? Eu não sou tomador de vinho, mas o pessoal que bebe aí diz que a qualidade é muito boa. Quer dizer, não sou tomador assim, né? Não sei apreciar o bom vinho, né? Para mim não faz muita diferença. Mas quem toma realmente
gosta muito dos vinhos biodinâmicos e eles são muito valorizados. Aqui no Brasil nós temos fazendas de café, de arroz, né, que tem processo de biodinâmico e conseguem, né, colocar muito bem seus produtos, principalmente na Europa, Alemanha principalmente, onde os produtos biodinâmicos alcançam uma grande valorização. Bom, o conceito de agricultura orgânica, né, que de certa forma para muitos congrega os outros, funciona muitas vezes como um coletivo, ele foi estabelecido pelo Albert Howard, que era um inglês que trabalhou principalmente na Índia, depois influenciou muito a Inglaterra e Estados Unidos. O princípio básico da agricultura praticada pelo Albert Howard é a compostagem, né? Posteriormente, o Irving Hoddle, nos Estados Unidos, criou o Instituto Hoddle, né? Já comentei desse instituto com vocês, e faz um trabalho fantástico lá nos Estados Unidos também, né? E esse pesquisador, ele era um visionário, né? Ele escreveu o seu primeiro, assim como Rudolf Steiner também da agricultura biodinâmica, estabeleceu os princípios dessa agricultura no início do século XX, né? E antevia uma série de coisas, de aspectos que posteriormente se mostraram de forma muito forte, de uma forma muito evidente, né? Então eles estabeleceram os princípios dessa agricultura, fazendo observações na prática dos agricultores, né? Então Hoddle, ele trabalhava lá na Índia e foi observando o modo de produção de diversas regiões, foi observando que algumas regiões tinham uma agricultura muito mais positiva que outras e foi estabelecendo os princípios que hoje os agricultores utilizam em muitos países do mundo, né? O livro do Albert Howard, né, Um Testamento Agrícola, ele dizia fundamentalmente o seguinte, gente, olha, isso é um princípio fantástico, né? A saúde do solo, planta e animal e homem é única e indivisível, tá? Então ele observou que quando se praticava essa agricultura integrada, as culturas agrícolas eram virtualmente imunes ao ataque de pragas e assim era a sua criação animal, né? E a natureza é o jardineiro e fazendeiro supremo, né? Então, por que nós, na nossa presunção de dominadores e de que não fazemos parte da natureza, desconsideremos tudo que a natureza nos entregou até hoje, né? Então nós vamos desconsiderar isso e vamos simplesmente ir atrás de uma tecnologia da química, etc. O que o Hoddle nos fala, né, e o Albert Howard, seria muito você aprender com a natureza, né? E hoje, se vocês observarem, muitas questões, o controle biológico, você usar inoculantes, você usar micorrizas, você vai aprendendo, você vai estudando a natureza, os sistemas naturais, para ver como é que eles se tornam sustentáveis e daí você construir uma agricultura sustentável, né? Bom, aqui uma frase de Victor Hugo que ele coloca no livro dele, né? O Albert Howard: um camponês chinês vai para a cidade e não volta sem trazer com ele, nas duas extremidades de sua vara de bambu, 2 baldes cheios daquilo que se designam sujeira. Graças ao esterco humano, a terra na China é ainda jovem. Então, lógico, ele coloca isso como exemplo, né? Ele não está fazendo apologia de se utilizar esterco humano, né, na agricultura, mas demonstra como uma civilização tão antiga como a China, ela alimentou bilhões de pessoas usando princípios de agricultura orgânica, né?
Bom, nós temos também uma outra prática de agricultura denominada de natural, desenvolvida na década de 30 e 40, né, por Mokichi Okada. Hoje, os seguidores aí da igreja messiânica, né, geralmente pessoal aí de origem nipônica, né, praticam, incentivam muito essa agricultura. Posteriormente, né, alguns outros pesquisadores se somaram aos conceitos de Mokichi Okada para desenvolver essa agricultura. Tá? No Brasil nós temos a Fundação Mokichi Okada, existe inclusive um centro de pesquisa dessa fundação, localizado no interior de São Paulo, né, em que as pessoas, eles desenvolvem lá uma série de pesquisas usando esse método de agricultura, e muitos de vocês, aí, alguns colegas aí já foram ou podem ir lá realizar estágio também. Né. É uma pequena derivação de agricultura orgânica, né, seria agricultura biológica, definido por Claude Albert na França, né, e com alguns seguidores Itália, Portugal e Espanha, né, mas basicamente com os mesmos princípios aí da agricultura orgânica. Nos Estados Unidos, principalmente na década de 70, se desenvolveu um outro conceito, que seria o conceito de agricultura alternativa, né, que surgiu principalmente a partir de que o USDA, que é o Departamento de Agricultura lá, foi estudar como que agricultores, sem usar pesticidas, insumos tradicionais, conseguiam produzir, né? Eles concluíram que não existiam técnicas revolucionárias, usa a agronomia tradicional, excluindo-se os agroquímicos, né? Na verdade, é mais ou menos aquilo que a gente fala, né? O que hoje a gente traz de diferente nessa disciplina, né? Então, a agroecologia é a fusão da agronomia com o conhecimento da ecologia, né? Daí passou a ser a agroecologia, né? Para você considerar todo o problema que você praticar uma agricultura que não conserve, que não regenere, causa ao planeta, né? Bom, e a agroecologia é um conceito que é recente também, pode ser considerado também para a promoção socioeconômica dos pequenos agricultores, né? Então, quem definiu isso foi o Miguel Altieri, que é um professor, é um chileno, que trabalha em Berkeley, na Califórnia. Ele observava e advogava o seguinte, né? Nós temos muito pequenos agricultores que são muito excluídos, né, do processo de crédito, de política de preços, de comercialização, né? Normalmente nós temos a política agrícola voltada muito para commodity, né? Desde o pau-brasil até a soja, a gente pensa muito na questão da commodity. E o agricultor, às vezes, está lá produzindo comida, ele não é beneficiado de um processo, de uma política agrícola para atender esse agricultor. Daí o Miguel Altieri, ele passa a advogar e estabelece o conceito de agroecologia também para que esses agricultores possam ter participação aí num processo político de uma nação, de um país, etc. Tá? Temos também o princípio da permacultura, estabelecido pelo Bill Morais na Austrália, né? Que ele trabalha muito mais aí a questão da integração, né? Imitando inclusive a composição das plantas encontradas nas matas e florestas naturais. Estabelece plantas semiperenes e perenes, né? Não considera muito o uso de plantas anuais, tá? Então, Bill Mollison, ele vai, a partir dos conceitos da permacultura, não trabalhar simplesmente a questão da agricultura, pecuária, mas todo o modo
de vida, todo modo civilizatório, né? Inclusive pensando na sustentabilidade das residências, dos locais que a gente mora, etc., né? Hoje, de certa forma, as pessoas começam a pensar nisso, né? A gente tem, na minha casa eu tenho cisterna, eu tenho aquecimento solar e, obviamente, temos muito ainda que evoluir nesse caminho, né? Uma frase interessante dele é que a única decisão verdadeira ética é cada um tomar para si a responsabilidade de sua própria existência e a dos seus filhos, né? Então, uma visão que nos remete muito à questão da sustentabilidade, né? Então, permacultura seria um sistema agro-silvopastoril, busca integrar, né? Vocês vejam que também na biodinâmica, também aqui a gente vai falando nisso, integrar lavouras com espécies florestais, pastagens, outros espaços para animais, levando também na manutenção desses policultivos os seres humanos, edificações, conservação dos recursos naturais, paisagem, conservação de energia e independência de energia externa. Então, como eu falei, né, é um conceito ainda mais avançado, né? Aqui essa é o pessoal fala flor da permacultura, né? E aí tem vários princípios, né? A gente não vai, obviamente, entrar no mérito disso tudo, né? Mas vocês vejam que até ética e princípios de design, né, são considerados. Então, pensa-se aí de uma forma a desenvolver sistemas de vida aí muito sustentáveis, né? Então, essa é uma casa aí desenvolvida, né, para atender os princípios, né, da permacultura. Então, aí vocês veem o aquecimento solar, né, tem aí cisterna, até você pensar na forma de que você vai eliminar os dejetos dessa casa, isso voltar para a natureza, não precisar de um sistema de tratamento de esgoto sofisticado, que isso vai poluir rios, né? Tudo isso é considerado. Então você, em tese, teria uma forma prática, segura aí para você não poluir nada, inclusive com os dejetos, etc., né? Existem alguns princípios da permacultura. Logicamente a gente não vai aprofundar isso tudo, né? Quem tiver interesse, né, eu acho que são princípios muito bacanas aí para a gente, pelo nível de informação que a gente tem hoje, né, de recurso natural, de sustentabilidade, de saúde, é interessante a gente ir procurar utilizar esses princípios aí na nossa vida também, né? Então, na internet aí você terá uma série de informações, né, vídeos. Existem comunidades urbanas aí que trabalham muito com esse conceito de permacultura. Existem cursos, né, no Brasil e no exterior, pessoas aí preocupadas em difundir esses conceitos. A agricultura orgânica também, às vezes, ela é considerada como um coletivo, principalmente pelo IFOAM. É importante que a gente saiba o que é isso, né? Que é uma federação internacional de movimentos de agricultura orgânica. Então, ela congrega todos os movimentos de agricultura orgânica, biodinâmica, agricultura natural, etc. aí, tá? Basicamente, se proíbe agrotóxico, restringe adubos químicos e conservação dos recursos naturais, tá? Inclui ainda aspectos éticos nas relações sociais internas e no trato com animais. Então, vocês verão depois aí a parte de produção animal, né, em que se considera, né, que uma produção que você coloca lá 10 frangos por metro quadrado lá é uma coisa que, obviamente, vai criar um animal em permanente estresse, uma condição que seria eticamente não recomendável, né? Então, essa preocupação na produção animal é tida por esses movimentos e também é para você certificar
a produção agrícola, pecuária, você precisa atender esses princípios, né? A gente vai ver isso posteriormente. Importante é a gente saber o seguinte também: quando você tem uma certificação no Brasil e você quer exportar o produto, então você está produzindo café, produzindo cacau, chocolate, etc., e você quer produzir, né? Você vai contratar uma certificadora. Essa certificadora ela tem que ser acreditada por essa federação internacional, né? Então, por exemplo, o IBD, que é uma das certificadoras que nós temos no Brasil, que é o Instituto Biodinâmico, ele é acreditado no IFOAM. Então, se você pretende exportar, você quer organizar a tua produção para exportar, é importante que você tenha uma certificadora que seja reconhecida, né, pelo IFOAM. Bom, então por que essa agricultura orgânica, essa agroecologia cresce 30% ao ano, né? Então, se a gente for pensar em algo aí para fazer na vida, né, nos próximos anos, sem dúvida é uma alternativa, né? A gente tentar desenvolver a nossa empregabilidade, o nosso empreendedorismo na agricultura orgânica, agroecologia. Por que isso cresce, né? O principal fator é preocupação com a saúde, tá? Preocupações ambientais generalizadas, né? Não precisa falar nada sobre isso. Questões religiosas, né? Nós temos alguns movimentos religiosos aí que apoiam muito a agricultura orgânica, né? Nós temos aí, inclusive no Paraná, a região lá de Marechal Cândido Rondon, nós temos lá a CAPA, que é uma ONG, que ela tem o apoio, né, de uma determinada igreja, que ajuda na assistência técnica, na extensão rural aos agricultores, né? Então eles acham que é importante preservar a natureza, etc. Então a visão de algumas agricultura natural também, que foi desenvolvida pela igreja, por praticantes da igreja messiânica. Questão política, né? Então algumas pessoas, né, se sentem incomodadas pelo domínio econômico, aí, pelo monopólio, poucas empresas aí controlando semente, controlando o mercado, né, tanto né, como dizia o professor Takahashi, né, o agricultor fica exprimido, né, de um lado quem vende para ele e do lado quem compra dele. E muitas vezes são os mesmos, né? Então cada vez mais a renda aí dos agricultores vai diminuindo, né? E a participação aí de quem fornece insumo e quem compra a produção dele vai aumentando na fatia de renda da agricultura, né? Temos também a questão do marketing, né, dos supermercados, né? Isso acho que um pouco menos. Bom, a gente pode pensar um pouquinho aí, quando a gente vai conversar com o agricultor, né? Algumas vantagens, algumas desvantagens que muitas vezes o pessoal vê, né? Hoje, pensando, né, na agricultura orgânica hoje, nós predomina a pequena escala, nós temos em grande escala também, mas ainda começando a ser desenvolvida. A gente vai mostrar isso para vocês depois, porque obviamente depende de mecanização, depende de você desenvolver um sistema adequado para essas condições, mas hoje a gente tem, né, produção de cana-de-açúcar, de soja e também, né, naquelas culturas mais mecanizáveis, isso ocorre ainda, né? Diversificamos o ambiente, gera emprego, diminui dependência externa, elimina agrotóxicos, estabelece a biodiversidade dos solos, maior valor comercial do produto, diminui perdas pós-colheita, né? Isso é importante, né? Depois a gente vai explicar, mas a conservação do produto orgânico normalmente é maior. E atende princípios do comércio justo, por exemplo, não empregar criança, né? Então, no processo de certificação, gente,
Se você não tem lá outorga de água, se você não tem mata ciliar, se você não tem APP, você não é certificado, né? Às vezes a gente ouve algumas bobagens, né? Algumas pessoas falam algumas coisas incorretas, né? Eu sempre digo o seguinte: é interessante você visitar uma propriedade que é certificada e comparar com uma que não é, né? Verificar a questão dos empregados, verificar a questão do ambiente, né? É algo interessante se fazer. Bom, desvantagens, né, que se você às vezes pensar numa grande escala, você tem que se planejar muito bem, né? A maioria da produção ainda é pequena escala. Nós temos esse segundo fator aqui de forma muito grande aí, né, nesses agricultores que não têm escala normalmente, né? Às vezes não tem escolaridade, não tem uma capacidade gerencial, né? Isso não lhe foi dado pelo banco escolar, né? Temos escassez de pesquisa sistematizadora. Como você pensa na agroecologia como sistemas de produção integrados, né? É mais difícil, obviamente, se pensar nisso. É muito mais fácil eu, como entomologista, ir lá e me preocupar com a praga, né? Com a vaquinha, com a mosca branca, né? Se eu for pensar num sistema de produção que desfavoreça isso, obviamente é mais complexo. Ainda existe muita falta de assistência técnica, né? A gente está procurando formar gente aí, né? Várias instituições formando, né? Mas obviamente ainda falta muito, né? Em muitos casos, mão de obra é um fator limitante. Em muitos casos, você passar de um sistema convencional para um sistema agroecológico, nas primeiras etapas, ocorre uma diminuição da quantidade de produção, em função, né, do que o teu solo está degradado, você vai reconstruir isso, né? Cai então a sua receita, cai seu recurso financeiro, é uma dificuldade. Dificuldade de crédito, isso aí já diminuiu. E os custos da certificação também, muitos agricultores não fazem, são orgânicos inclusive, mas não certificam, né? Por causa dos custos, que são custos financeiros e também de tempo, de burocracia que o agricultor enfrenta. Bom, gente, hoje seriam esses aspectos, né, que a gente gostaria de chamar a atenção de vocês. Na sequência, a gente vai começar a atacar outros aspectos da produção, como a parte de certificação, a produção em algumas culturas específicas, né? E finalmente, né, posteriormente a gente vai marcar as avaliações, mas isso a gente vai avisando vocês. Obrigado.